O vídeo de hoje para falar sobre um jogador que deve ainda aparecer no Goiás nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que já foi procurado no mês de maio. Estou falando sobre o Alan Stêncio, um bom destaque nesta Série D do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa, vem sendo um titular até agora e é jogador ainda do Goiás, só está emprestado ao Sampaio até o final da Série D. Se a participação do Sampaio acabar neste mês, o jogador já deve retornar para o Goiás ainda em julho. A tendência é que o time avance de fase, tá? Tem mais 2 rodadas ainda na Série D, no dia agora nesse final de semana, dia 20 e no outro, dia 26 de julho. Com os últimos resultados, Sampaio venceu 2 seguidas, venceu 3 dos últimos 4 jogos, a tendência é que consiga sim essa classificação dentro dos 4 primeiros e vá para o mata-mata. Mas lembrando, a janela ainda fica aberta até o dia 2 de setembro. Então se o Sampaio Corrêa for eliminado, seja na próxima ou nas oitavas de finais, por exemplo, antes do acesso, o Alan ainda fica disponível, né, para voltar, por exemplo, para o Goiás, seja para ser inscrito novamente na Série B ou até mesmo ser emprestado para um outro clube no Brasil. O Goiás que procurou o retorno do jogador ali no finalzinho do mês de maio. Segundo informações do Periquito Brisado, do Iago, um abraço para ele inclusive, o Goiás ele procurou, né, o jogador para um retorno, porém sem a confirmação de que o negócio seria aceito pelo Sampaio Corrêa, já que não existe, por exemplo, uma cláusula, por exemplo, no contrato para ele voltar gratuitamente. Não existe isso, só chamar, não é assim. O Goiás precisa cumprir o seu vínculo lá no Sampaio ou fazer uma compensação financeira. Então, o Alan que vem jogando com certa frequência, o contrato dele no Goiás vai somente até dezembro deste ano, talvez pensar em uma renovação pode ser algo que faça sentido. Na Série D até agora ele tem 9 jogos, 5 deles na condição de titular, 1 gol marcado e 1 assistência. Nas últimas 4 partidas do Sampaio Corrêa, da metade de junho para cá, ele vem sendo titular em todas elas, marcou gol inclusive na última rodada contra o Tocantinópolis. Na temporada, pelo menos vem jogando mais vezes, né? 25 jogos, 3 gols marcados e 1 assistência, um meia canhoto, faz bem aquela função de um meia central, foi um dos bons destaques na Copinha pelo Goiás, naquele ano que chegou até a semifinal em 2023. Acho que é sim um nome interessante, tá, para o Goiás lapidar, às vezes dar mais chances dentro do Campeonato Goiano. Tem contrato somente até dezembro agora, então como eu falei, às vezes a possibilidade de renovar seria uma boa, para não perder o jogador de graça. Ainda assim, mesmo que ele saia ou fique em definitivo lá no Sampaio, ainda grande parte dos seus direitos econômicos pertencem ao Verdão. No ano passado, ele já estava jogando, por exemplo, a Série D, foi emprestado ao Crack, fez tanto o Campeonato Goiano como também o Brasileirão. Em 20 jogos, ele foi titular em 14 jogos ele foi titular em 6 deles, pelo Crack, marcando 6 gols, jogador que é revelado nas categorias de base do Santo André, Inter de Limeira, Velo Clube, onde passa lá em 2019, e chega no Goiás apenas em 2022, já sendo uma contratação naquela época do diretor de futebol antes da base, né, agora também no profissional, o Eduardo Pinheiro. Você pode deixar a sua opinião também sobre o Alan Stêncio, aqui está o mapa de movimentação do jogador, nesta disputa da Copa do Nordeste, fazendo essa função de um meia central, um mapa semelhante àquele que ele disputou, né, pelo Goiás, por exemplo, na Copinha de 2020.